Olá, seres iluminados, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem trazido muitas dúvidas. Eu acredito que você já tem se questionado sobre esse assunto, né? As religiões ensinam de um jeito, a espiritualidade começa a mostrar de outro, então eu quero esmiuçar um pouquinho sobre isso, tá? O céu não é o que você imagina, o céu não é o que a gente imagina, né? O que foi nos passado. Céu e inferno é um estado de consciência, então não é um lugar, é uma frequência. Então, imagina assim, você pode atualizar o céu aqui na sua vivência ou o inferno, né? Depende do que você está escolhendo viver. Então, digamos que o céu é um lugar harmonioso onde você se sente realizado e feliz, tá? Quando a gente desencarnar, a gente sair dessa matéria, a gente não vai simplesmente ficar lá dormindo, que nem algumas pessoas nos ensinam, né? Ah, morreu, acabou. Esse é um assunto para um outro áudio. Aqui eu quero. Só que eu quero passar alguma coisinha aqui para ver se você consegue entender o raciocínio, tá? Então, assim, o céu é um estado de consciência. Quando você desencarnar daqui, vamos supor que você é uma pessoa muito negativa, pessimista, que só pensa coisas ruins, que acha que a qualquer momento vai sair, tudo vai dar problema para você, o pneu do carro vai furar, pode acontecer um acidente, um assalto. Você está vivendo um verdadeiro inferno da sua vida, e além de estar atraindo essa situação para você. Quando você desencarnar, você acha que você vai para onde? Você vai para um lugar que está com essa mesma frequência de pensamento seu. Você vai se alinhar com pessoas que pensam igual a você do outro lado, tá? E se você for uma pessoa positiva, e eu não tô falando daquele positivismo tóxico, como assim? Não tô falando daquela pessoa que vive no País das Maravilhas ignorando os problemas, não é disso, tá? Isso aí não é positivismo. Isso aí é eu ficar tentando ignorar as coisas que estão acontecendo. Eu não quero olhar para a realidade do que está acontecendo na minha vida, porque eu sei que se eu olhar eu preciso mudar aquela situação. Então eu fico fingindo que está tudo bem. Isso aí também não é positivo, né? O ser positivo, eu já fiz um áudio aqui onde eu explico sobre pensamentos positivos. Ser positivo é você saber que você tem um problema, um desafio, né? Vamos colocar os problemas como os desafios, porque é mais fácil da gente olhar eles como desafios. Como desafios, a gente é intuído a fazer algo. Como problemas, a gente acha assim, nossa, é um problema. Então, a gente já olha como se não tivesse solução. E quando a gente olha o problema como um desafio, opa, tem um desafio novo a encarar, a gente consegue mudar a energia de não tem solução para o que eu vou fazer. Fui desafiada a mudar essa situação. Isso é ser positivo, gente. É você olhar uma mesma situação que você pode colocar ela como problema ou como desafio, entendeu? É um modo que você olha para ele. É assim que você faz, é assim que você é positivo. Então, se você for uma pessoa que, diante dos problemas, dos desafios, você encara eles, olha para eles e fala: Ok, fui desafiada a passar esse obstáculo, esse desafio, vou vencê-lo. Se você é uma pessoa assim, quando você desencarnar, você acha que você vai para onde? Aí você pode dizer que você vai para um lugar chamado céu. Por quê? Porque aí você vai estar com pessoas. Porque a partir do momento que você desencarna, você já se torna um ser mais sutil. Então você vai estar em lugares com seres, pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que olha a vida com leveza, que enfrenta os desafios com leveza. Se você é uma pessoa que tem pensamentos suicidas, ainda que você não tenha praticado, como assim pensamentos suicidas? Deixa eu falar do meu caso quando eu passei pela depressão. Eu lembro que eu chorava todos os dias. E eu acordava e pensava assim, droga, acordei mais um dia. E eu ficava muito triste de ter acordado, sabe? Eu não queria ter acordado. E na hora de dormir, eu pensava assim: tomara que eu não acorde amanhã. Isso são pensamentos suicidas, né? Hoje eu consigo identificar. Eu nunca pensei em me jogar debaixo de um caminhão, ou me jogar da ponte, ou fazer alguma coisa contra a minha vida. Eu queria que alguém tirasse a minha vida por mim, né? Isso também são pensamentos suicidas. E só que eu só identifiquei depois que eu comecei a acompanhar a Débora Bica, né? Ela contando o caso dela, que como por conta da religião, tem essa questão de ser pecado o suicídio, ser pecado a morte, né, no sentido de matar, né, ou matar o outro, ou matar a si mesmo. Então, geralmente, a gente tem pensamentos contraditórios. Então, tipo assim, eu não posso me matar, mas alguém poderia fazer isso por mim, né? Então, você começa a pedir a Deus para não quero acordar amanhã. E quando você acorda, você fica desesperado porque você acordou. Você sabe que ele pode tirar o seu espírito de você e você acorda, tipo, decepcionado por estar ali ainda, né? Isso são pensamentos suicidas. Se eu ainda tivesse carregando esse pensamento e desencarnasse, vocês acham que eu ia parar onde? Eu ia parar num lugar onde tem outros suicidas.
né? Num lugar onde existem vampiros energéticos, seres, né, que não evoluíram e que se alimentam da energia de quem acaba de chegar, né? Porque nós, como encarnados, nós temos um chi da vida muito poderoso. E logo que desencarnamos, mesmo que seja em condições precárias, ainda o nosso espírito ainda está muito forte. Então, considerando esses lugares extremamente densos, quando a gente chega lá, a gente serve de alimentos para aqueles que estão mais fracos, né? Por isso que existem os filmes chamados de vampiros, né? O professor El Couto, se você não acompanha, gente, eu falo para vocês, entra lá, não precisa pedir ressonância, mas assiste os vídeos do professor, as palestras, você vai aprender muita coisa sobre a espiritualidade que é muito interessante. Por exemplo, ele fala, por que que, que ele sempre faz a pergunta, por que que vocês acham que existem esses filmes de vampiro? Não é ficção, tá mostrando a realidade do outro lado. Aí você pode falar assim, ah, mas os vampiros nos filmes sugam sangue, porque o sangue representa essa vida que nós vivemos hoje. Um corpo sem sangue, ele tem vida? Ele não tem, não é? Só que do outro lado, o nosso sangue não é sangue, é a nossa energia vital. Tipo assim, aqui a nossa energia flui pelo sangue, né? Tipo assim, a nossa energia que preenche o nosso corpo, ela traz esse fluxo do sangue para o nosso corpo, para que esse corpo funcione corretamente, né? Aí, do outro lado, o nosso chi é a nossa energia vital, que a gente chega lá, a gente ainda continua tendo energia vital, só que a energia lá é diferente, lá não tem sangue. Lá é só, como que o pessoal fala aqui? Fluidos. É assim que os espiritualistas falam, eu acho super legal. Então, a gente chega os fluidos do outro lado e a gente tem mais fluidos do que aqueles que estão lá já há algum tempo. E eles precisam se alimentar. Então, o que eles fazem? Eles sugam a nossa energia quando a gente chega lá. Então, assim, você entendendo isso, você vai entender que céu e inferno, na verdade, é isso. Eu vou me direcionar para o céu ou para o inferno conforme a minha consciência. Então, assim, eu indico, gente, estuda os conteúdos do professor L. Couto, que é riquíssimo e você vai conseguir entender muita coisa, assim, da espiritualidade. Ele abrange esses assuntos para que a gente consiga sair, né, da casinha, para a gente conseguir desfazer esses dogmas que, tipo assim, eu acredito que as religiões são importantes até certo nível, tá? Se você perguntar para mim assim, ah, mas você não acha que as pessoas deveriam ir para a religião? Eu acho que através da religião se inicia a espiritualidade. Hoje eu sou quem eu sou porque quando criança minha mãe era católica, eu fui batizada na igreja católica, cheguei a fazer a primeira comunhão com 11 anos. Logo em seguida minha mãe foi para a igreja evangélica, fui com ela. Lá eu cheguei a me batizar. Lá tinha missionários e evangelistas que incentivavam a gente a ler a Bíblia, a gente a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar a Deus em espírito e em verdade. E o que que acontece? Eu fiz isso. Eu comecei a estudar a Bíblia. O livro que me despertou para as leituras foi a Bíblia, porque quando criança eu achava que eu não gostava de ler. Eu lia, por exemplo, quando a gente precisava fazer resumo, redação, essas coisas. Eu sempre adorei escrever. E eu nunca fui muito fã de português. Só que foi matéria que eu nunca tirei uma nota vermelha sequer. Sempre foi a matéria que eu tirei ótimas notas. Mas é porque eu adoro escrever, né? Eu só não me adaptava muito a algumas professoras, ou o jeito que elas falavam, ensinavam, mas português, de certa forma, eu gosto, sim. Só que quando era para ler, aí eu ficava assim, nossa, que droga, tem que ler. Aí, muitas vezes, elas escolhiam os livros pra gente. Elas não deixavam a gente olhar, se interessar pelo livro. Não, pega esse livro aqui que você tem que fazer resumo. E acabava, muitas vezes, elas escolhendo os livros pra gente, né? Ah, a minha mãe, ela lê a Bíblia, mas ela também não é muito de leitura. Tirando a Bíblia, eu não vejo minha mãe ler nada. Nunca vi. Então, assim, nunca despertou aquela curiosidade de leitura, essas coisas. Só que o fato do evangelista, eu lembro que tinha um evangelista na igreja na época, que ele falava assim, ó, você quer conhecer a palavra de Deus, você quer conhecer a Deus de verdade? Leia a Bíblia, não fica limitada ao que eu passo aqui com conhecimento, com estudos para vocês, né? Ele falava para mim, para minha irmã, para minha mãe também, e nem preso ao que pastores falam. Sempre teve muito respeito pela religião, mas ele incentivava a gente a buscar por si, né? Ele falava assim: a melhor coisa que tem é você estudar por si e você ter aquela comunhão, você e Deus. E para ter isso, você tem que buscar. Você tem que buscar, não precisa ficar esperando as pessoas te ensinarem e tal. Esse estudo aqui é importante para ajudar, mas continua lendo, continua estudando a Bíblia mesmo depois. E esse incentivo dele fez com que eu lesse a Bíblia inteira mais de uma vez. Na verdade, eu tô precisando voltar a ler agora, né, gente?
porque agora eu tô com outra cabeça. E algumas partes que eu já voltei a ler, assim, eu percebi que eu interpretei diferente, né? Eu consegui ter um conhecimento diferente através da expansão de consciência, né? Ter outra visão do que eu estou lendo. Mas a Bíblia foi o primeiro livro, assim, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade que eu realmente peguei e li, né? E através dele eu falei assim, eu achava que eu não gostava de ler, mas na verdade não é que eu não gosto de ler, é que a leitura ela tem que ser interessante para mim. Então, se eu leio livros que têm relação com o que eu amo, eu vou ler até o fim. E aí, com isso, eu lembro que eu comecei a comprar livros evangélicos na época, né? Então, O Poder da Esposa que Ora, depois de casada já, O Poder do Esposo que Ora, eu já li esses dois livros, foram livros que eu perdi. A gente teve uma infiltração lá que molhou tudo e embolorou os livros, eu não consegui salvá-los. E eu tinha uns 30 livros, assim, evangélicos, que falavam da questão do louvor, da adoração, sempre relacionado a isso. E as músicas que eu mais gosto da igreja têm relação com adoração. Então, as músicas são. Eu sempre falo assim, cara, eu gosto de música de adoração. Música de gratidão, música de adoração. Sempre foram essas as minhas músicas. E hoje eu entendo, porque assim, quando eu estava adorando o Deus que habita dentro de mim. Então, aumentava essa conexão, né? Aí, voltando a falar do céu, quando você começa a entender as coisas, gente, céu e inferno é um estado de consciência. Você consegue estar num estado de consciência de harmonia, de adoração, como eu acabei de falar, né? E isso faz com que você tenha uma vivência de realizações. O estado de gratidão, dá para se dizer que é um estado de espírito do céu, né? Tipo, é uma frequência do céu, né? Porque quando você está grato, você reconhece Deus nas pequenas coisas, né? Você sabe que Ele está ali, que tudo que está acontecendo, chegando na sua vida, é Ele agindo, né? Então, assim, o céu é isso, gente. O céu não é um lugar, é um lugar lindo, com jardim maravilhoso. Sim, na espiritualidade existem colônias. Mas você não vai para a colônia porque você está indo para a igreja todos os dias, todos os cultos, todas as orações. Não. Para você ir para a colônia, você tem que ter uma ligação espiritual muito grande. Muitas das vezes você vai passar pelo que eles chamam de umbral, que dá para se considerar um inferno. Se você não assistiu aquela série do Lucifer, eu recomendaria que você assistisse sem um olhar religioso. Abra sua mente e permita-se o conhecimento entrar. Lá ele mostra o inferno e eu acredito naquilo que ele mostra. Que a gente se prende lá, porque quanto mais você estuda, você entende que nós somos seres vibracionais, energéticos. Se eu atraio tudo para minha vida, eu atraio o lugar para onde eu vou também depois da morte, tá? Então, quando eu faço essa passagem, eu posso ir parar no umbral, por exemplo. Eu posso parar em lugares densos, gente. Mas eu não acredito nisso. Procura estudar e praticar viagens astrais. Qualquer pessoa pode fazer. Começa a estudar, pesquisar como que faz e começa a fazer viagem astral, que você vai perceber que o seu espírito está muito além do seu corpo. Que o seu corpo é só um mecânico, uma máquina biológica, como eu já disse, para que você tenha essa experiência aqui. Mas que quando você faz essas projeções, você consegue perceber que o seu espírito é muito maior. Quando você vê isso, você vai entender que existe vida além desse corpo, tá? Que esse corpo é, é temporário. Que esse corpo é só para você viver essa experiência aqui mesmo. Então, você quer ir para uma colônia, estudar, né, aprender mais, você precisa evoluir aqui, né? Como diz o professor, você muda aqui. Se você cair lá com essa densidade que você tá, com negatividade que você tá, julgando todo mundo, condenando todo mundo, com pensamentos suicidas ou qualquer tipo de atitude dessa, você não vai cair numa colônia de estudos. Num lugar desse que você pode ter a oportunidade de aprender muito para a próxima reencarnação, você não vai. Você vai cair em lugares densos onde você não vai ver saída. Por quê? Porque é o tipo de pensamento que você tem aqui. Você está esperando a morte chegar para sua vida mudar. Não, tem que mudar aqui. A gente consegue mudar quando estamos aqui. O que você criou na matéria precisa ser transformado, transmutado na matéria. Então, você criou pensamentos densos, você precisa transformar esses pensamentos densos em pensamentos de luz. Bruce Lipton, em Biologia da Crença, existe a palestra. Aqui no YouTube você encontra dublada, gratuita. Recomendo que assistam. Ou você pode comprar o livro. O livro tem alguns detalhes que não tem na palestra, mas a palestra já vai te trazer grandes saltos, transformações. Presta atenção em cada palavra daquela palestra, porque é incrível demais. Bruce Lipton, ele explica que
dentro de um ano nós temos um corpo completamente renovado. É como se a gente ganhasse um corpo novo a cada 12 meses. Por isso que, né, tem os aniversários. Olha só que interessante, né? Tudo alinhado. Então, durante um ano, você vai trocando as células do seu corpo, tá? O que que acontece? Se você começa a mudar seus pensamentos agora, daqui a um ano você não é quem você é agora. Mas tem que começar agora. Não fica deixando para depois, não fica protelando, porque senão você pode desencarnar e parar num lugar que você não gostaria. E a sua oportunidade de mudar é aqui agora, tá? Mais para frente eu vou falar dos livros que eu leio, Biologia da Criança que eu já li, Você é o Placebo. Vou falar de todos esses livros, eu vou fazer áudios específicos trazendo o que eu aprendi, né, o que eu entendi e como que eu vejo esses conhecimentos, tá bom? Mas aí vai ser para outros áudios. Aqui eu só quis ilustrar que dentro de um ano você pode ter uma mudança significativa, mas tudo depende de você. Você tem que começar agora. Não deixa para começar, sei lá, não, agora não dá tempo, agora não posso, agora. Se dedique a fazer isso agora, porque se você não começar agora, daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado. Daqui 5 anos você vai falar, nossa, se eu tivesse começado lá, então já começa agora, tá? Essa transformação. Porque o céu é um estado de consciência e você pode trazer o céu até você, tá? Mudando o seu estado de espírito, de consciência, curando o seu emocional, mental, transformando esses pensamentos limitantes em pensamentos mais positivos. E sim, gente, os pensamentos positivos mudam a sua vida. Mas eu tô falando de pensamentos positivos, eu não tô falando de pensamentos tóxicos, tá? Não tô falando de ilusões. Não é se iludir com frases, é entender, é transformar em você, tá bom? Bom, eu acho que eu consegui explicar alguma coisa sobre céu e inferno, né? Esse assunto é um assunto assim que para eu explicar ele completamente, eu teria que falar de outros temas que eu vou falar em outros vídeos, por exemplo, sobre a morte. O próximo áudio eu vou falar sobre a morte. E aí eu acho que vocês vão conseguir compreender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando do estado de espírito, céu ou inferno, tá bom? Tudo começa e termina em você. Não tem nada fora de você, não existe nada fora, tá? Tudo que você vê fora, que você experiencia, que você toca, tudo é reflexo do que está dentro de você, tá? Tudo já existe dentro de você. E você só vai acessar as coisas que tem dentro de você. Então comece agora a mudar dentro, tá? Ai, como que eu mudo? Você vai mudando o estado de gratidão, né? Começa mudando o seu estado de espírito para gratidão. Desafios a gente vai ter mesmo depois do outro lado, tá? Os desafios eles continuam. Você acha que esses seres completamente iluminados não têm desafio, como diz o professor? Eles também têm que cuidar, porque senão eles podem voltar para cá, onde a gente está, ou até pior, né? Então, assim, até eles têm que estar em constante vigilância. Imagina nós, né? Que ainda estamos no começo do caminhar, né? Ainda temos muito que aprender para chegar lá onde eles estão. Então, assim, cuida dos seus pensamentos, cuida do seu mental, do seu emocional, cuida do seu corpo físico, que a Bíblia fala, né, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, ou seja, Deus está dentro de você, ele nunca esteve fora. Então, cuida desse templo que ele te emprestou para essa experiência, tá? E viva da melhor maneira, seja feliz, ok? Bom, eu acho que era isso, tá? Eu não vou esmiuçar muito, porque se eu for aprofundar, aí eu acabo falando temas de outros áudios, tá bom? E eu quero deixar para outros áudios cada coisa no seu lugar, beleza? Beijos de luz e até os próximos áudios. Beijos, tchau!